Olá, querido concurseiro, como você está? Olha, estamos aqui para mais uma aula, um super simulado para você aí praticar e treinar com questões atualizadas 2023 sobre o ECA. E você pode baixar esse simulado aqui no link da descrição, tá? Então, vou deixar aqui para você baixar. De preferência, você baixa antes este simulado, tá certo? Responde as questões e depois você volta aqui para ver o gabarito e para ver o comentário das questões. Então, se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever no canal e de curtir para que possamos sempre estar postando aqui muito mais aulas para vocês, tá bom? Então, vamos lá, a nossa primeira questão. Questão número 1. Em razão de ainda não ter 18 anos de idade, Heitor depende do consentimento dos seus pais adotivos para conhecer sua origem biológica e ter acesso aos nomes dos pais biológicos, bem como ao processo e ao estudo psicossocial que o levaram à entrega para adoção. E aí, você acha que essa questão está certa ou está errada? Vamos ver o que é que diz o artigo 48 do ECA. Vai dizer que qualquer pessoa maior de 18 anos tem direito de saber sobre sua origem biológica, sobre todo o processo de adoção. Mas e Heitor, que é menor de idade? Ele precisa do consentimento dos pais? Não, ele não precisa do consentimento. O que é que ele vai precisar? No parágrafo único do mesmo artigo vai falar que poderá ser deferido ao menor de 18 anos e a seu pedido, não é, todo o processo da adoção e a origem biológica, assegurando a ele a orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, em nenhum momento o ECA diz que é proibido ou que ele precisa do consentimento. Vai ser sim deferido, no caso, vai permitir sim que ele saiba da sua origem, mas para o menor de 18 anos é assegurado isso aqui, ó. Assistência jurídica e psicológica e orientação. Então, aqui está dizendo que depende do consentimento e não depende. Então, o nosso gabarito correto será errado. Eu espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima. Em casos excepcionais, o ECA considerará adolescente a pessoa maior de 18 anos. E aí, o que é que você acha dessa questão? Eu tenho certeza que você já deve ter visto algo parecido no ECA. Essa palavrinha aqui, excepcionais, vai considerar adolescente. Primeiro, vamos ver o que é que diz o ECA, né? O ECA vai falar que de 12 a 18 anos incompletos vai ser adolescente. E vai ter uma passagenzinha que vai falar dos 18 aos 21 anos em casos excepcionais. Mas será que ele estava falando que vai ser considerado adolescente os maiores de 18 anos? Será? O que é que diz no artigo 2º? E vai falar sobre as medidas socioeducativas. Veja só, no artigo 2º, vai falar que em casos excepcionais, aplica-se o ECA às pessoas maiores de 18, na verdade, diz assim, entre 18 e 21 anos. Em casos excepcionais,
aplica-se o ECA às pessoas entre 18 e 21 anos. Veja, aqui está dizendo que essas pessoas de 18 e 21 anos são adolescentes? Sim ou não? Não está dizendo, né? Muitas pessoas questionaram essa questão e até colocaram recurso. Mas o que é que o ECA está dizendo? Que em casos excepcionais serão aplicados a esse grupo aqui, será aplicado a esse grupo medidas socioeducativas. Mas não está dizendo que essas pessoas de 18 e 20 aos 21 anos são adolescentes. Não está dizendo. Está dizendo que vai ser aplicado. Então, essa questão, por esse motivo, está errado, porque não especifica que essas pessoas são adolescentes, mas diz que o ECA vai ser aplicado. Eita, questãozinha complicada, hein? Diz aí, coloca aqui no comentário se você acertou ou errou essa questão. Vamos para a próxima? 3. A garantia de prioridade reconhecida à criança e ao adolescente compreende destinação exclusiva de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Essa palavrinha aqui você tem que ter muito cuidado. Exclusiva, excepcionais, prioritariamente, são palavras que você tem que ter cuidado. E o que é que está dizendo lá no artigo 4º do ECA? Que sim, vai ser garantia de prioridade reconhecida à criança e ao adolescente. A destinação o quê? Será que é exclusiva? Não, é destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, em parte está certa, mas por conta dessa palavrinha aqui, exclusiva, tornou a nossa questão errada. Vamos para a próxima. 4ª questão. Se uma pessoa tiver a guarda de uma criança, será obrigada a prestar assistência educacional a essa criança e terá direito de se opor a seus pais. E aí, será que uma pessoa que tem a guarda de uma criança, ela é obrigada a prestar assistência educacional e ela tem direito também de se opor a seus pais? E aí, o que é que você acha? Vamos ver o que é que diz o ECA. Artigo 33 vai falar sobre exatamente isso. E sim, a pessoa que estiver com a guarda de uma criança, ela sim será obrigada a prestar assistência educacional e pode sim se opor a seus pais. E o ECA vai dizer assim: pode se opor a terceiros, inclusive aos seus pais. Então, sim, essa questão está certa por este motivo, pois está de acordo com o artigo 33. 5ª questão. O adolescente de 13 anos de idade que cometer ato infracional, veja que criança e adolescente não cometem crime. Não cometem crime. Eles cometem ato infracional. E as medidas são diferentes, tá? As medidas para a criança são diferentes para o adolescente. O que é que diz o ECA com relação à criança aqui? Se a criança cometer ato infracional, vai caber a ela medidas protetivas. Enquanto ao adolescente, serão medidas socioeducativas. Marca isso, tá certo? Porque às vezes cai nas provas essa diferença aqui. Qual medida vai ser aplicada à criança e qual medida vai ser aplicada ao adolescente, que são
diferentes, tá certo? São totalmente diferentes. Criança é medida protetiva e adolescente é medida socioeducativa. Então vamos lá, continuando. Um adolescente de 13 anos que cometer ato infracional estará sujeito à internação em estabelecimento educacional. Então, será que, dependendo do ato infracional que ele cometer, ele poderá estar sujeito a esse tipo de medida? O que diz o artigo 5º? Artigo 5º não, desculpa. O que diz o artigo 112 do ECA? Vai falar sobre os tipos de medidas que podem ser aplicadas. E eu vou colocar aqui para vocês cada uma. Advertência. Segunda, obrigação de reparar o dano. Terceira, prestação de serviços à comunidade. Vai anotando aí, tá certo? Quarta, liberdade assistida. Quinta, inserção em regime. Deixa eu ajeitar esse R aqui. Regime de semi-liberdade. E sétima, que vai falar sobre a internação em estabelecimento educacional. Então, sim, nossa questão está certa, porque pode ser sim uma das medidas, de acordo com o artigo 112, pode ser uma das medidas que podem ser colocadas para o adolescente infrator. E aí, acertou? Como é que está sendo aí as questões? Está acertando até agora? Vamos lá para a próxima. De acordo com o ECA, é direito de adultos legalmente responsáveis pelas crianças contestarem propostas pedagógicas da escola. E aí, o que diz o ECA no artigo 53? Pensa num artigo que cai muito mesmo nas provas de concurso. O ECA vai falar sobre o quê? Que é direito dos adultos, sim ou não? Não, não é direito dos adultos. É direito das crianças e dos adolescentes contestarem propostas pedagógicas da escola. Mas, professora, mas o adulto não pode? Claro que ele pode. A gente sabe que que o adulto ele pode sim contestar as propostas pedagógicas, mas a gente está falando de acordo com o ECA. Então, muito cuidado para você não levar essa interpretação muito pessoal. Então, a gente está falando de acordo com o ECA, e o ECA vai falar que é direito das crianças e do adolescente. Então, nossa questão está errada. Próxima questão. O adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica. Mais uma questão, olha, do artigo 48. Bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e de saber seus eventuais incidentes. E aí, o que é que você acha até aqui? De acordo com o que a gente já viu na primeira questão e do artigo 48, né? Até agora está tudo certo. Após tudo isso, ele tem direito após completar 18 anos de idade. Isso mesmo. Ele pode saber de tudo, sobre todo o processo de adoção, sua origem biológica, né? Pode saber de tudo. Agora, vamos ver o restante. Sendo igualmente permitido o acesso ao processo de adoção ao adotado menor de 18 anos de idade. A seu pedido, asseguradas o que? Nós já aprendemos o que é assegurado ao menor de 18 anos: orientação e assistência jurídica e psicológica. Artigo 48. E está certíssima a nossa questão. Vamos para a próxima? 8. Segundo previsão expressa do ECA,
A criança e o adolescente têm direito à educação, sim, claro, sendo-lhes assegurado acesso à escola pública, ótimo, e gratuita, sim, próximo da sua residência, sim. Vamos ver o restante. Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos, ainda que estejam em diferentes etapas ou ciclos de ensino da educação básica. E aí, questão 8 aí, deixa aqui no comentário se você sabe a resposta da questão 8. Está certo ou está errada, de acordo com o artigo 53. Olha o artigo 53 de novo aparecendo. Lá no inciso 5º, vai falar sobre o quê? Que é sim garantido vagas no mesmo estabelecimento aos irmãos. Claro, com certeza. Mas olha o que é que diz o ECA. Aqueles que frequentam a mesma etapa ou ciclo. E aqui está dizendo que ainda que estejam em diferentes etapas ou ciclos. E isso aí tornou a nossa questão errada. Tenho certeza que você acertou essa, hein? Vamos lá, continuando. Questão 9. O Conselho Tutelar pode, no exercício de suas atribuições e para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, requisitar serviços públicos na área da educação. Que questão redondinha, de acordo com o artigo 136, que vai falar sobre as atribuições do Conselho Tutelar. E entre elas está as atribuições de garantir o direito à educação, requisitar serviços públicos na área da educação. Certíssima nossa questão. 9. É dever do Estado assegurar a oferta do ensino gratuito, certo? Durante o turno noturno, certo? Adequado às condições do adolescente trabalhador, certíssimo, uma questão muito simples e fácil de entender. E aí, conta aqui nos comentários quantas questões você acertou. Eu quero saber aí de você. Gostou dessas questões? Não esquece de se inscrever, tá bom? E olha o que temos para vocês, o ECA em mapas mentais. Exatamente. Olha só que coisa bonitinha, ó, Conselho Tutelar bem explicado, com setas, cores. Olha aqui o que está falando no artigo 53, tudo bem bonitinho, com as palavras-chave destacadas, não é? O que é mais cobrado. E não é só sobre isso não, tá? É todo o ECA atualizado para você entender de forma mais fácil e prática. Além disso, você ainda recebe um caderno de questões e um cronograma de estudos de assuntos pedagógicos, caso você esteja estudando aí para a área da educação. Mas esse material aqui serve para todos aqueles em que no seu edital tem aí o ECA. Se no seu edital está o ECA, esse material aqui vai te ajudar muito. Eu espero que você tenha gostado desta aula e até a próxima!